E, Otávio, eu vi que vocês estavam falando um pouquinho antes sobre possibilidades de escalação, né? A dúvida é se o Tite vai fazer uma distribuição de coletes aqui antes da gente sair ou se ele vai fazer mistério, de fato, com relação a essa escalação para a estreia da seleção brasileira. Eu não sei se eu estou enxergando bem ou não, mas me parece que o Kleber já está com todos os coletes na mão, é isso, né, Clara? O Kleber Xavier já está com os coletes laranja na mão, então, assim, a dúvida é se a gente vai chegar a ver o Tite distribuindo coletes como ele fazia na Copa de 2018 e depois a gente sai, ou se ele também vai fazer um mistério em relação a esse time que ele possa querer trabalhar no dia de hoje. Mas vocês falavam sobre possibilidades para a escalação, e uma coisa que a gente reparou nos 2 últimos treinamentos, especialmente no de ontem, que não podia filmar, mas a gente podia assistir, que pode ser uma pista para um Brasil um pouco mais ofensivo contra a Sérvia, é que o Lucas Paquetá todo o tempo trabalhou como segundo homem nesse treino, né? O Brasil estava dividido em 2 grupos, não tinha time titular, um grupo estava num campo, outro no outro, mas o Paquetá em um dos grupos trabalhava ao lado do Casemiro no meio campo como segundo homem, e ele revezava com o Everton Ribeiro, que entrava também para fazer essa função de segundo homem. Nos 2 times tinham sempre 2 pontas bem abertos, então num dos times estavam Vinícius Júnior e Rafinha bem abertos, com o Neymar ali também participando do trabalho, e no outro time tinham outros 2 pontas abertos, o Martinelli de um lado e o Antony do outro. Então, o que ficou parecendo aqui ontem, Otávio, é que Vinícius e Martinelli brigam por essa vaga do lado esquerdo, Rafinha e Antony brigam por essa vaga do lado direito. No time B, que treinava lá, o Rodrigo fazia a mesma função do Neymar. Então, dava a entender que o Rodrigo seria meio que um substituto imediato do Neymar ali para entrar naquela posição. E mais avançados, num time tinha o Richarlison, no outro o Gabriel Jesus e o Pedro revezando. E isso pode ser uma pista, né? Pode ser uma pista, porque a seleção trabalhou assim nos 2 últimos dias, e pode ser um indício de que teremos um Brasil com uma formação um pouquinho mais avançada no jogo contra a Sérvia, que é o da estreia. E é o que a gente não imaginava, né? Não. Imaginava que contra a Sérvia o Brasil pudesse entrar taticamente um pouco mais comedido, né? Se defendendo um pouco mais, não necessariamente se defendendo no jogo, né? Mas com uma escalação menos ofensiva. E é aquilo que eu te falei sobre o Paquetá jogando como o segundo homem do meio de campo, para algo que a gente tem discutido ao longo dessa semana, o Vini Júnior poder ser titular, né? Porque é o melhor brasileiro hoje na Europa, enfim, seria estranho deixar o Vinícius Júnior no banco de reservas, né? Então o Tite parece tentar encontrar uma alternativa para isso. Para mim, eu tiraria o Richarlison e botaria o Neymar flutuando um pouco mais à frente. Nessa ideia de jogo que deve ser a do Tite, gostemos ou não, com 3 caras começando, um lateral, outro lateral ao lado do Casemiro e esses 5 espetados, você poderia fazer, por exemplo, o Rafinha pela direita, o Fred, por enquanto, pela meia direita, o Neymar circulando por dentro. Com a entrada do Vinícius Júnior, o Paquetá faz a do Neymar em relação ao time que eu falei há pouco, por dentro, como se fosse uma meia esquerda desses 5, e a ponta esquerda, claro, com o Vinícius Júnior. Você perderia talvez a contundência do Richarlison como centroavante, mas você ganharia um cara ainda mais aberto e fluido e espetacular, para mim, essencial, como o Vinícius Júnior, de um lado, com o Rafinha do outro, e o Paquetá chegando, porque, de novo, nessa maneira de você formar o time, você fica ainda com... Tanto faz se é o Fred ou se é o Paquetá. Eu acho que com o Paquetá é muito melhor ele mais espetado à frente. Com o Bruno Guimarães em relação ao Fred seria muito melhor. E o time não perde tanta consistência, porque o Brasil, seja qual for o módulo, ele se defende sem a bola num 4-4-2. Fica o Neymar à frente, aí como sem a referência de centroavante, ele poderia destacar... 2 linhas de 4. 2 linhas de 4. E essas 2 linhas de 4, o Paquetá pode jogar por dentro. Ele já jogou muito com o Tite, como volante, como meia pelo lado, meia por dentro, até como referência de ataque. Ô, Vitor Sérgio, você tá por aí ainda? E aí eu queria passar essa bola para você também, né? A Monique foi muito bem falando sobre pistas desse treino de ontem, onde já dá pra gente imaginar as disputas por posição, né? Do lado esquerdo ali o Martinelli e o Vinícius Júnior, do lado direito o Antony com o Rafinha, e no ataque ali, na verdade, encostando no ataque, esse cara mais central que seria o Neymar, o Rodrigo seria o reserva imediato para o Neymar. É mais ou menos isso que está imaginando o Tite na leitura que a gente tem feito desses treinamentos, sobretudo o treinamento de ontem. Como é que você enxerga isso? E aí eu já queria te passar uma outra pergunta. O Richarlison,
ele tá voltando de lesão, né? Ele tá vindo de uma lesão onde ele basicamente não jogou desde a lesão. E talvez ele não esteja 100%. E a gente imaginava o Richarlison como titular, como foi nas últimas convocações. Os reservas imediatos, né, entre aspas, ali do Richarlison seriam o Gabriel Jesus e o Pedro nesse desenho. Você enxerga mais ou menos por aí também, ô VSR, essas disputas por posições, esse 4-2-3-1 com a bola, o 4-4-2 sem a bola, como a gente estava falando aqui? Como é que você está avaliando essa seleção aí? Eu acho que é isso, né? Eu acho que vale muito você manter disputas abertas, né? Você manter todo mundo pilhado, todo mundo com a corda esticada para brigar por posição. Então, tem ali jogadores que já fazem parte do trabalho desde o início, praticamente, ou desde a virada da Copa América lá de 19, né? Que eu acho que a gente tem esse trabalho do Tite, ele pode ser dividido até a Copa de 2019, a Copa América de 2019, que eu acho que ali o Tite precisava muito ganhar aquele torneio. Eu dizia à época, eu acho que se o Tite tivesse perdido a Copa América de 2019, ele não chegaria ao Catar, eu acho que ele seria demitido no meio do caminho. Então ele fez ali um time muito mais próximo do time de 2018 ainda. Então você vê que ainda tinha jogadores, ainda tinha Miranda, tinha Felipe Luiz, tinha Fernandinho. A partir de da Copa América de 2019 começou a outra metade do ciclo e aí o Tite estava aberto a colocar peças novas. Se você olhar, o Mauro estava explicando aí, eu não entendo muito você usar o Fred para fazer esse papel de meia pelo lado direito, né? Se você quer fazer isso, se a tua intenção é atacar nesse 2-3-5 ou 3-2-5 no caso, né, com Danilo Alexandre ficando junto com os dois zagueiros, Casimiro e Danilo por dentro, e aí na frente o Richarlison um pouquinho à frente, uma linha de 4, o Fred ser esse meia ali pelo lado direito, do lado do Rafinha, eu não entendo muito. Se é para jogar já com o Fred ali, já posicionado como meia, eu acho que ali é melhor você entrar com o Vinícius Júnior e botar o Paquetá ali, ou ainda o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, se você lembrar, na reta final das eliminatórias, ele saía do banco e ele deu assistência em vários jogos. Assim, ele jogava 20 minutos e produzia demais, exatamente nesse papel. Então, por quê? Porque o destaque do Fred é essa projeção, se lançar. Então, acho que isso eu não entendo muito, essa escolha do Tite. No mais, manter todo mundo brigando por vaga. Então, o Martinelli aí, que, entre aspas, foi uma das surpresas da convocação, você fala, empurra, pressiona o Vinícius Júnior, ou pressiona o Paquetá se jogar aberto pela esquerda, eu acho bom. Você ter o Antony achando mesmo que pode roubar a vaga do Rafinha, é excelente. A disputa como centroavante, você tem o Richarlison aparentemente à frente, mas ter o Gabriel Jesus, ter o Pedro empurrando ele, é muito bom. Então acho que isso é o ideal. Seria mais ou menos, né, Otávio, você que já narrou muito NFL, como tem lá na NFL, no futebol americano, na pré-temporada, aquelas disputas abertas, né? Então o cara fala, vai ter uma disputa para ver quem vai ser o running back, o corredor. Então você fala, briguem aí, usem a pré-temporada para isso. Acho que isso é bom para a seleção brasileira, até porque é uma Copa curta, né? Uma Copa de 28 dias. Então eu acho que é importante ter todo mundo pilhado e todo mundo voando. São os famosos training camps, né, o Vitor Sérgio Rodrigues, onde a seleção brasileira nesse momento se encontra aí numa espécie de training camp, onde essa busca saudável por posições, essa competição é bom, né, pro time. E interessante que nessas variações que a gente falou, acho que o que mais está nítido, pelo menos à distância aqui, é que os pontas vão ser extremamente fundamentais, né, para alargar o campo e tal, e a gente está muito bem servido